Alô, amigos do canal Lance Livre Ganha Jogo. Sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Birabelo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhe o programa no youtube.com, aí na tela para vocês acompanharem, Lance Livre Ganha Jogo, no youtube.com. Lá vocês vão encontrar, inclusive, galera, os programas anteriores, eles ficam arquivados. Este é o programa de número 241, portanto, muita coisa legal lá para vocês curtirem, para vocês se divertirem, para vocês aprenderem, por que não? E depois manda aquele like, né? Porque o joinha, o like, ele faz com que o canal cresça, né? Com que o canal se desenvolva e, é claro, o programa também. E aproveitem para me seguir no Instagram, aí na tela para vocês me seguirem arroba bira com y, ponto, belo com dois L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, está muito legal. Eu fiz uma entrevista com o Guilherme da Luz. O Guilherme foi jogador de basquetebol e olha, ele teve jogando na seleção paulista numa final contra a seleção carioca, sub-19, sub-21, que não era mais sub-21, né? Passou a ser sub-19 em São Bernardo do Campo, em São Paulo. O Guilherme era o titular absoluto daquela seleção paulista que tinha, entre outros nomes, Jefferson Sobral, Alex Garcia, Márcio Cipriano, uma seleção realmente muito legal. E a final foi Rio de Janeiro e São Paulo. Muito disputada a final, gravada, né, e transmitida pelo Sport TV. Eu era comentarista do Sport TV, pedi licença para atender a seleção do estado do Rio de Janeiro e o Fábio Sormani, meu amigo Fábio Sormani, foi o comentarista dessa grande final. E o Guilherme estava lá, jogou e era o armador, conforme eu falei, dessa seleção paulista. É professor de educação física, tem uma outra graduação em psicologia e tem um projeto muito bacana, Projeto Basquete com Paixão, que daqui a pouco ele vai explicar para a gente como é que surgiu a ideia, como é que está o desenvolvimento, enfim. Olha, a entrevista ficou muito bacana, eu garanto que vocês vão curtir. Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Birabela, é um prazer enorme essa semana a gente recebeu o Guilherme da Luz. Guilherme aí, jogador de basquetebol. Cara, o cara teve numa final acho que era sub-22, depois ele vai dar uma conferida nisso, vai me tirar isso da cabeça se era 22, 21, enfim, mas uma seleção paulista jogando contra a seleção carioca numa final de brasileiro lá em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e o Guilherme era o armador titular da seleção paulista, que tinha, entre outros nomes, né, Alex Garcia, Márcio Cipriano, enfim, Jefferson Sobral. A seleção do Rio também era legal, e as duas equipes se enfrentaram na final, foi um jogaço, eu tenho gravado aqui, hein? Tá tudo aqui gravadinho, hein? Porque foi transmitido pelo Sport TV. Eu era comentarista, tirei uma licença para dirigir essa seleção carioca. O Fábio Sormani, grande Sormani, foi o comentarista do jogo. Enfim, foi um jogaço. E esse campeonato tem uma coisa legal também de citar, né? O Baby estava presente, né, Guilherme? O Baby estava presente numa seleção, se eu não me engano, era pela seleção de Pernambuco. Pode ser ou não, mas enfim, ele estava presente. Galera, antes de qualquer coisa, antes de falar sobre a carreira do Guilherme, sobre o projeto que ele desenvolve hoje, que é um projeto belíssimo, sobre o basquetebol brasileiro de um modo geral, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Eu agradeço muito. Aqui é uma honra para mim estar nesse programa. Eu me lembro quando eu era jovem ainda e acompanhava jogos de basquete na TV e na Sport TV e acompanhava os teus comentários e posteriormente, na continuidade da carreira, podendo até mesmo participar de jogos com os teus Legal. comentários, né? E posteriormente, como tu citaste bem, até mesmo jogar contra num campeonato brasileiro de seleções de estados. E foi uma grande batalha aquele jogo, foi Foi fantástico bom, mesmo. Se foi não me engano, legal. era sub-19, É aquela sub-19 seleção. aí, cara, já botei para 21. Isso, naquela época, enfim,
naqueles anos eles acabaram cortando a categoria sub-22 por algum Ah, motivo que eu tá. não sei, Beleza. talvez financeiro, mas era a última categoria juvenil, daí era o salto para o adulto, que hoje é diferente no basquete brasileiro, que tem a Liga de Desenvolvimento da NBB, que é fantástica, na minha opinião. Exatamente. Nós estamos falando aí, galera, daquela final que foi finalzinho da década de 90, né? Ou seja, bastante tempo atrás, mas foi muito legal. Ô, Guilherme, parabéns pela tua carreira, né? Que a gente vai saber um pouquinho mais agora, com toda certeza, né? Porque os alunos que acompanham o programa, e principalmente meus alunos, as pessoas que acompanham, né? E principalmente meus alunos lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde daqui a pouco eles vão estar no mercado trabalhando como professores de educação física, eles têm sempre essa curiosidade. E aí, o cara jogou mesmo, não jogou, foi seleção, não foi? O projeto que ele está fazendo hoje é um projeto legal. Enfim, conta um pouquinho aí da sua trajetória no basquetebol, como você se inseriu no basquete. Bom, meu pai tinha um amigo dele aqui em Porto Alegre que era jogador da seleção gaúcha de basquete brasileira, se não me engano. Ele foi talvez o primeiro gaúcho a Sim. participar de um jogo de Olimpíada, que é o Celso Scarpini. E ele me convidou para participar de escolinha. E eu joguei escolinha até que teve um campeonato estadual de mini basquete no interior, em Santa Maria. E nós jogamos contra os clubes de União, Sojipa, o Corinthians de Aham. Santa Maria também. E aí a Sojipa foi e conversou com meu pai e me convidaram para jogar lá no ano seguinte. A E você, partir você daí, morava, você morava, a Sojipa é em Porto Alegre, né? Porto Alegre, morava em Porto Você Alegre morava em nessa Porto época. Alegre mesmo. Isso, minha família é Sim, gaúcha, natural daqui. sim. E aí, dos 10, 11 aos 15, eu acabei jogando na Sojipa, tendo uma ascensão muito rápida. Comecei jogando mini, mirim, mas eu treinava às vezes 3, 4 categorias no mesmo Aham. dia. Até que aos 14 anos, por incrível que pareça, eu já treinava com a equipe adulta da Sojipa que jogava o estadual e também jogava a liga. Aham. Então, as coisas aconteceram muito rápido nesse sentido. Aí, sendo convocado para seleções gaúchas, brasileiras, aí eu fui para uma seleção brasileira cadete com um grande, grande técnico, Enio Vec, que Enio hoje é Beck. técnico de Osasco, se não me Sim, engano, sim, né, sim. porque vai entrar no NBB agora. É isso aí. E ali aí me rendeu o convite para algumas equipes de São Paulo. Eu já tinha sido convidado um ano anterior pelo Dharma Yara Franca, por Ih, uma rapaz, seleção aquilo, gaúcha. aquilo ali foi uma rivalidade incrível, hein, que surgiu na cidade, Fantástico, né? fantástico. E posteriormente, um ano seguinte, meu pai não deixou ir no primeiro ano, no ano seguinte, daí indo para essa seleção brasileira. Aí, depois da seleção, por indicação também do Rogério Klaff, que era gaúcho, acompanhava o Aham. basquete gaúcho, o Hélio Rubens, que era técnico da seleção brasileira na época, ligou para o meu pai convidando para jogar no Franca Basquetebol Clube. Aí não tinha como dizer não, né? Aí não dá, né? Aí não, aí com 15 para 16, eu fui para Franca, interior de São Paulo, jogando categoria de base, mas já treinando com a equipe profissional adulta 2 vezes por dia. Então, bem Você puxado. citou, você citou aí o Rogério, você sabe que a esposa dele, a Letícia, você conhece, a esposa dele foi minha Com aluna. certeza. Ela foi É minha mesmo. aluna, aqui no Rio de Olha que Janeiro, incrível. Olha que durante o incrível. período em que ele esteve aqui no Vasco. Sim, E o Rato esteve no Flamengo, lembra aquele período Vasco-Flamengo, os lembro dois aquela times muito rivalidade. fortes, exatamente nessa época que teve esse jogo lá em São Bernardo do Campo, né? Final da Isso, década de 90, isso mesmo. começo dos anos 2000. Mas um dado curioso que é legal citar aqui no programa, né? A Letícia, esposa do Rogério, ela foi minha aluna e também fazia parte da turma, a esposa do Rato. Que eu Olha agora só. eu não estou lembrando agora, desculpe, Madalena, eu acho que é Madalena. Se não for, É, eu não desculpe aí. recordo, não Mas eu recordo acho o que nome sim. dele. E um dia na aula eu falei assim: vamos fazer um Vasco Flamengo aqui. Dava para fazer para as Dá para esposas, né? fazer. É isso aí. Mas vamos lá, Era, vai. era uma rivalidade muito grande. Foi bem Isso. também no meu final do período de Franca. Aquela temporada 98, 99, que Aham. muitos dos francanos, vamos dizer, antigos francanos, Rogério, Demétrios, Vargas, acabaram debandando para o Vasco, foram contratados Isso. depois do nosso time ter sido campeão. Isso Aí aí. os jovens, naquele ano 98, 99, tiveram mais oportunidades.
E foi até que, na final desse ano de 99, nós acabamos surpreendendo o Vasco da Gama na final lá no Maracanãzinho. E nós ganhamos Eu o estava brasileiro. comentando no Sport TV. Eu estava Isso. lá no Maracanãzinho É, comentando esse jogo. eu não entrei na quadra nesse jogo, porque eu tinha 19 anos de idade, 18 para 19, mas essa temporada foi muito positiva para mim. Por algum motivo, o Hélio Rubens acreditou e no segundo turno inteiro do campeonato eu saí de titular naquela equipe e Legal. tendo jogos muito bons. Então, Aham. saía jogando o Elinho, eu, Chui, Mike Hingis e Sandro Varejão. E a nossa O equipe, Valtinho estava nesse time, não estava? O então, Valtinho. Valtinho, Márcio Dornelles, mas Isso, nesse segundo turno eles estavam no banco, eles começaram no banco. entendi. Aí chegando mais próximo do playoff, aí ele também, aí o Hélio começou a colocar eles de novo mais tempo, né, Aham. jogando muito mais. É óbvio que eles jogavam muito tempo também, era muito equilibrado aquele time na questão de tempo de quadra. Mas aí nos playoffs e para os finais, aí sim eles jogaram e os juvenis começaram a ir mais para o banco, né? Aí não precisa dizer, o Valtinho era incrível, o Márcio também Excepcional, fantásticos, eles né? Isso. destruíram assim nesses playoffs, né? E foi uma honra participar daquele time também. Mas aí você, enfim, de Franca, deu continuidade no basquetebol paulista ou foi para fora? Conta um pouquinho. Já sei É, eu que vou foi contar para uma fora, né? história, vou contar uma história que eu nunca contei para ninguém aqui, a não Então ser para vamos pessoas lá. mais próximas. Nesse segundo turno eu estava saindo de titular quase todos os jogos. E aí, não sei se te lembra do Dexter Chausen, um grande Sim, jogador sim, americano, sim, na minha sim, opinião, na claro. época dos anos 90, talvez o melhor americano que Sim. passou por aqui. E ele tinha contato com muitas universidades americanas e ele indicou, como olheiro, para que eu e alguns outros atletas de Franca fossem para jogar em universidade americana. E essa universidade era Auburn University, que o ano passado era ranqueada Sim. número um na Aham. NCAA. E já era fantástica, a universidade do próprio Charles Barkley, que ele estudou lá. E eles vieram para São Paulo, nunca me esqueço, era um jogo lá no Pinheiros, na capital, em São Paulo, e eles vieram para assistir o jogo. E o técnico Hélio Rubens ele foi avisado que esses técnicos de Auburn estavam lá. Não sei se foi coincidência ou não, né? Mas nesse jogo eu não entrei na quadra. É. E eu estava saindo de titular quase todos os outros jogos. Não sei se foi coincidência ou não, ou se ele queria dar alguma lição, a gente não vai saber, só perguntando para o Hélio o que estava acontecendo, talvez ele nem se lembre daquela época também lá. Porque são tantos jogadores que passaram em tantas coisas. E aí, a partir daquele momento ali, eu comecei a jogar muito pouco, entrar 2, 3 minutos nos jogos, e eu estava jogando bem, Olha só. sabe? Mas faz parte, enfim. Acabei não É. indo para Auburn University, ia ficar em Franca. E aí, antes de começar o Paulista do ano 99-2000, uma outra universidade entrou em contato comigo, que era a Furman University. Eu só perguntei se era a primeira divisão, eles falaram que sim, que tinha um técnico muito bom, que era um antigo técnico de Wake Forest, que tinha recrutado o Tim Duncan nas Ilhas Aham. Virgens, que passou por Minnesota. Eu falei, eu vou. Meu sonho era para os Estados Unidos, eu acabei indo para lá, jogar É isso aí. universitário. Foi fantástico para mim. Ah, imagino, essa oportunidade, naquela época não era, os meninos não tinham muito essa oportunidade, né? Hoje o que a gente vê é que os meninos já estão saindo para fazer high school, daqui a pouco estão nas universidades, enfim, é uma formação muito legal. E lá você se formou em educação física, né? Educação Eu física aqui no Brasil, formei como é que é lá? ciência da saúde e do exercício. Não há Ah, algo exatamente igual aqui, mas sim. pela equivalência do curso, eu acabei Aham. validando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul como educação física É bacharelado. isso aí. Então foi minha Bacana. primeira formação. Beleza, beleza. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre a segunda formação. Parabéns pela sua carreira. E eu vasculhando pela internet, né? Porque eu estou sempre vasculhando e procurando projetos desse Brasil afora, né? E tenho descoberto, assim, Guilherme, muitas coisas muito, mas muito legais. Outro dia eu fiz um programa com um ex-aluno meu da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está trabalhando em Tefé. É uma cidade a 450, 500 quilômetros de Manaus, no interior do Uhum. Amazonas. Essa cidade você só Uau, chega de barco ou de avião. E esse cara incrível. faz basquete lá, cara. Ele leva os meninos, e agora as meninas, já tem feminino também. Ele leva todas as duas equipes, os dois naipes, né, para jogar em Manaus,
disputar campeonato estudantil, onde eles levam de 2 a 3 dias de barco, dormindo em redes, fazendo as refeições dentro do barco, tomando banho. Olha só, o cara faz basquete lá, cara, muito bacana. Então, o programa Na Cobertura com Birabelo está sempre buscando projetos, né, por esse Brasil afora, como eu falei. E outro dia, zapeando, eu falei, Guilherme, eu conheço esse cara, eu não sei de onde. Esse cara já me fez passar maus momentos, né, na quadra, como armador, jogando no time contrário. E está aqui hoje batendo papo. A gente tem um projeto muito bacana. Eu estou vendo que ele está com a camisa ali, se você puder levantar um pouquinho assim, olha lá. Uhum. Projeto Basquete com Paixão. Ele vai falar para a gente agora como é que surgiu essa ideia, né? Porque tudo surge de uma ideia. Às vezes é um bate-papo que você está com um colega em qualquer lugar e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ah, não vai dar certo. Ah, vamos fazer e daqui a pouco dá certo e vinga, né? E aí, conta para a gente como é que surgiu isso, como é que está no momento o projeto, o que que vocês estão pensando, que você não está sozinho, é claro, né? É muito difícil desenvolver um trabalho desse sozinho. O que que vocês estão pensando para o futuro? Bom, o projeto em si, a semente do projeto, ela não começou em si com basquete, por incrível que pareça. Ela Sério? começou justamente pela minha segunda formação, que depois que eu parei de jogar, depois que, enfim, depois do Universitário Americano, fui para a Itália, voltei para o Brasil e comecei a machucar. Joguei ainda uma última temporada no NBB e resolvi parar de jogar por todas as lesões e fui fazer psicologia. E ao fazer psicologia, comecei a me deparar um pouco mais com o ser humano, com as dificuldades, com os desafios, com o sentido de vida. Boa. E acabei fazendo estágio e uma consultoria para um projeto social aqui em Porto Alegre de tênis, chama Projeto Wimbledon. E eles uniam a parte de educação para valores, reforço escolar, cinema com o tênis. Então ali eu tive muito contato nesse sentido e comecei a ter um pequeno sonho de, pô, eu acho que é possível fazer alguma coisa associada ao basquete, ligando principalmente à psicologia e o esporte. Foi aí que o ano passado teve uma enchente muito grande aqui no Rio Grande do Sul, e essa Aham. região, onde é o nosso projeto social, chamado de Quarto Distrito de Porto Alegre, ela foi uma das mais afetadas aqui, e ela já era uma região de extrema vulnerabilidade social. Nós ajudamos, óbvio, com cestas básicas, juntando um grupo de amigos para tentar, de alguma forma, ajudar emergencialmente, numa forma assistencial. Mas nós vimos que aquela região precisava de muito mais, num caráter mesmo de transformar a realidade. Foi aí que veio a ideia de juntar um grupo de conselheiros. Um deles até é um rapaz um grande amigo meu, o João Soares, que jogou basquete também, jogou pelas seleções gaúchas, chegou a ter passagem no time de profissional de Limeira e de Londrina, hoje é um grande advogado trabalhista. E nós tivemos essa ideia de unir o esporte com autoconhecimento, com educação para valores, com, com uma parte de forças de caráter humana, principalmente naquela região do Quarto Distrito. E é isso que a gente está fazendo agora para 60 crianças e jovens daquela região nesse primeiro momento. A ideia para o Entendi. futuro Aham. e nos próximos anos é de também prover algumas formações profissionais para eles, seja na área do esporte, da educação física, também com parcerias com universidades, ou também formações técnicas para as crianças, jovens e famílias para que eles possam melhorar de qualidade de vida. Legal. Vocês desenvolvem esse trabalho ali perto do Dunk Park? Na verdade, olha que coisa, que sincronicidade que tu trouxeste ali. O Anderson, que é o Isso, dono, Anderson o Winter. idealizador exatamente Isso. do Dunk Park, Já na entrevistei época, ele 2 vezes aqui, viu? Uma é, primeira entrevista e a segunda foi para contar como é que o Dunk sobreviveu sim, daquela enchente. E ele mostrou ali a água, o nível da água onde foi, não sei o quê. na época que eu jogava ainda e estava machucado, nós fizemos um camp para crianças e jovens. E ele jogava na Sojipa na época e participou, foi meu primeiro contato com Aham. ele. Depois, com indas e vindas e com amigos em comum, e surgindo isso, eu fui conversar com ele, porque nós tínhamos a ideia, nós tínhamos pessoas que poderiam contribuir, mas nós não tínhamos ainda o lugar. E aí houve a sinergia de que ele queria fazer um projeto social lá, mas ele não tinha tempo e nem pessoas para tocar isso. Então nós fizemos essa parceria do Instituto Legal. Ação Compassiva, que é a minha ONG.
junto com o Dunk Park, e é lá no Dunk Park que acontece justamente o Opa, projeto Basquete com aí, Paixão. É a aí. casa do projeto Basquete com Paixão. Que bacana, cara, que legal, né? A gente fala sempre assim, né? O mundo é pequeno, né? Exatamente, é um lugar fantástico em Porto É, Alegre para prática de é, basquete. Eu sonhava com um lugar assim quando eu era jovem, era difícil de achar. Agora é um lugar tem torneios, tem equipes, tem aham, palestras. Agora, mês passado, em agosto, se não me engano, veio o Eric Gordon aqui da NBA trabalhar. Então, é um incentivador muito grande do esporte e nosso parceiro justamente para esse projeto social. E eu espero que seja o primeiro de alguns outros que nós desejamos fazer opa. também. Com toda certeza. Não, lá é muito legal. Para a galera que está assistindo o programa, e a gente está falando de Dunk Park, né? E é onde o projeto do Guilherme, o projeto Basquete com Paixão, desenvolve todo o seu trabalho. O Dunk Park é um espaço, galera, quem mora no Rio de Janeiro, semelhante aos campos de society que tem aqui no Rio de Janeiro. Né? São lá, se eu não me engano, são 2 ou 3 quadras, né? 2 quadras. São duas quadras grandes principais e Aham. duas menores. 2 menores Então para são 3x3. É, quatro quadras. Tem um mega telão para assistir jogos da isso, isso. NBA, É tem verdade. churrasqueiras, bar, é Isso. fantástico o lugar. Comemorar aniversário e tal. É a mesma coisa que se faz aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, com o Futebol Society, né? Isso. Onde a galera aluga o campo, vai lá, tem aquela pelada sempre marcada, terça, quarta, quinta, enfim, à noite, quer comemorar um aniversário, quer fazer um churrasco. Então, esse é um espaço muito bacana de basquetebol lá em Porto Alegre. Quem for a Porto Alegre, vai lá no Dunk Park, porque vai conhecer esse espaço e vai conhecer também o projeto Basquete com Paixão. Vocês têm Instagram, não tem, Guilherme? Temos Instagram, o Instagram está no nome da nossa ONG, que é quem organiza esse projeto, que é Instituto Ação Compassiva. Então vamos lá, eu Então, vou o colocar aqui para a galera acompanhar e procurar o Guilherme, hein? @Instituto Instituto Ação Compassiva, mas não tem cedilha, fica Acão Acão. Compassiva. Instituto Ação Sem Cedilha Compassiva, tá aqui. Exatamente. E, galera, é só procurar o Guilherme com toda certeza vai ter o maior prazer em atendê-los, porque às vezes você está vendo o programa e você tem um espaço, né, próximo onde você mora, na comunidade onde você mora, e legal, acho que eu vou desenvolver esse projeto aqui. Tá aí, ó, vai lá, conversa com o Guilherme, com toda certeza ele vai dar as dicas para que você possa iniciar o projeto e, mais uma vez, né, oportunizar a meninada a sair da rua, a se formar através do nosso basquetebol. A gente sabe, eu falo muito isso, viu, Guilherme? Dentro do esporte, isso não é um privilégio do Brasil, é o mundo todo, né? Poucos chegarão no alto rendimento, né? Lá em cima, na pirâmide, a maioria vai ficando pelo meio do caminho. Então, é função, sim, né? É obrigação do professor, né, que está trabalhando ali, se preocupar com isso e formar pessoas através do basquetebol, no nosso caso aqui. Muito bacana, parabéns pelo projeto. Conte aqui com o programa Na Cobertura com Birabelo para divulgar sempre ações como essa. Amigo, só para fechar, faz uma análise. Você foi basqueteiro de alto rendimento, hein? Mesmo que Sim, tenha mesmo que tenha agora uma outra formação, você não sim. abandonou o basquete. Você pode estar Não, acompanhando não não. como você gostaria de estar, mas faz uma avaliação aí rapidinho sobre o basquetebol brasileiro. Como é que você está vendo o basquetebol no Brasil nesse momento? Olha, eu vejo, vamos dizer, a nível de seleção brasileira como um processo de renovação, né, de despedida de alguns ícones, né, que já estavam há muitos anos, como Marcelinho Huertas, né, um dos, para mim, na minha opinião, um dos Monstro, monstro. maiores É, armadores da história do Brasil, aquela sim. história que só depois, quando o cara parar de jogar, é que vão falar, meu Deus, esse cara era brasileiro, fez tudo isso, É isso aí. né, nessa história. Mas eu vejo uma nova safra muito, muito boa e com muito talento. Principalmente, assim, alguns jogadores jovens que estão no universitário americano, porque também mudou muito. O universitário americano agora paga também. Então, muitos dos atletas de ponta eles Isso aí. estão indo para jogar o universitário americano. E eu acredito aí que nos próximos 4, 5 anos, alguns jogadores vão se destacar muito. Até posso citar algum deles aí, tem o Calderon lá, que foi para Kansas agora, o Aham, filho do Rogério Klafki, o Du Klafki, que também é isso. filho da Letícia Aham, Neto, a isso. ex-aluna. Ele está em Ole Miss, é um grande, grande arremessador, um grande jogador muito inteligente, muito disciplinado. Eu acredito que tem muitos jogadores muito bons aí surgindo. Então, eu acredito que o Brasil vai estar muito bem servido nas próximas, não sei se nessa primeira Olimpíada, mas nas seguintes,
mas a gente já tem grandes jogadores, bons jogadores aí para já dar conta nessa de classificar para essa Olimpíada. Não é fácil, como sempre, porque o número é reduzido, mas eu Cada vez mais acredito que difícil, né? mas eu acredito que tem muito futuro. E com relação ao basquete dentro do Brasil, eu vejo assim como o NBB está crescendo muito, como está muito bem organizado, no Aham. sentido da cobertura, do profissionalismo também. Então, eu vejo com bons olhos essas oportunidades, essa liga de desenvolvimento que existe também. Eu vejo de forma otimista, eu vejo assim o basquete brasileiro, óbvio que tem muito a trabalhar, muito a melhorar com relação à estrutura nas categorias de base, nesse investimento, mas ao mesmo tempo eu acredito que tem muito potencial, como sempre, né? Mas dar uma, vamos dizer, uma atiçadinha, né? Mas chega uma hora que o Brasil, do tamanho que é e com a safra que tem, que a gente tem que parar de ser potencial, né? A gente tem que acabar virando uma realidade. E a Tá gente tem brigando ali, né? É. condições e tem Aham. pessoas, assim, nas confederações e nessas organizações para que isso aconteça. Eu não sei, acredito numa grande virada, porque nós temos, enfim, grandes técnicos, grandes profissionais. E eu, como eu falei, eu sou Sagitário, eu sou um cara otimista e acredito que vai dar certo sempre. É só uma questão de tempo. Se não É, eu deu ainda é tam- porque não chegou no fim. Exatamente, não está na hora, mas acho que está no caminho certo. Arriscaria alguma coisa em falar sobre o feminino? Olha, isso é uma coisa que me dói um pouco o coração, sabe? Principalmente da situação do Rio Grande do Sul, do feminino. Eu vejo em Porto Alegre, por exemplo, não temos um time de feminino em Porto Alegre, nem categoria de base para as meninas Não. jogarem. E eu vejo muitas meninas que nós temos no projeto social ali, meninas Federação grandes, com Gaúcha, 11, 12. Federação Gaúcha agora tem um novo presidente, hein? O cara é Sim, da foi meu técnico, ele está Pitu, fazendo esse movimento para que é o Pitu. aconteça um Isso aí. esforço, o Pitu, mas não é fácil, porque envolve investimento, envolve outras coisas. Então, no estado inteiro, nós temos 3 equipes ou 4 no interior para o É, feminino. Então, é um pouco triste essa situação aí. Mas o basquete feminino ele tem uma história fantástica, né? Tem medalha sim, sim, olímpica, tem sim. exemplo. E eu acredito também nessa nova safra aí que acabou jogando alguns torneios nos Estados Unidos, mas são super jovens as atletas. Eu acredito que assim como o basquete feminino, daqui a pouco isso tudo está desabrochando. Mas, de novo, precisa daquele investimento, de alguma forma de um incentivo maior também, para além do que a lei de incentivo do esporte, que é muito boa também, mas a gente precisa de alguma coisa a mais nesse sentido. Beleza, Guilherme, olha, parabéns pelo projeto, pela tua carreira, né? Pela pessoa que você é, sempre simpático, sempre atendendo a gente. Muito obrigado por ter participado do programa. Espero que você tenha gostado, né? E divulga aí para a galera, porque é um dos poucos, talvez o único programa no Brasil de entrevistas, né? E esse nosso programa, amigo, é o programa de número 241, ou seja, são 241 programas sempre trazendo uma personalidade do basquetebol, minha gente. Hoje, aqui no programa Na Cobertura com Birabelo, foi o Guilherme Barros da Luz, o armador Guilherme. Muito obrigado aí pela participação, viu, Guilherme? Oh, que isso, eu agradeço muito esse convite e tu não imagina assim como meu coração tá cheio de estar conversando aqui contigo. De verdade, sempre te admirei profundamente assim o teu trabalho, a tua ética, né? Sempre quando se falava do Birabella era uma pessoa com muito caráter, respeito, integridade. Então, para mim, estar sendo convidado e ainda com esse número de entrevistas e nesse programa é uma honra muito grande. Te agradeço muito, admiro o teu trabalho e a gente precisa cada vez mais e que tu continue fazendo isso, porque é uma pessoa de credibilidade e que vai passar realmente a verdade para as pessoas. Então, meu muito, muito obrigado por isso também, honrando o teu trabalho aqui. Valeu, Guilherme, muito obrigado. Fique com Deus. Um forte Valeu, abraço, viu? um forte abraço. Tchau, tchau. O programa Na Cobertura com Mirabelo, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa. Espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com o Guilherme da Luz. E é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus.